Sabe aquele som inconfundível? Pois é, muita gente reconhece o som do chofar, mas a história por trás dele, essa é outra conversa. É um som que, segundo tradições muito antigas, opera muito além do nosso mundo físico. Dizem que ele tem um poder que pode literalmente mudar realidades. Vamos descobrir como. E aí que tá a grande questão, né? Será que o chofar é só isso? Um instrumento usado em cerimônias? Um chamado para reunir o povo em dias de festa? Ou será que existe algo mais ali? Um poder que foi entendido e usado por séculos e que talvez a gente tenha esquecido? Então, olha só que interessante a diferença. De um lado, a gente tem a visão mais comum. O chofar é um objeto de tradição, um instrumento para feriados. Do outro lado, o que os textos místicos mostram: uma arma espiritual, uma defesa que atua no céu e uma voz que anuncia o futuro. É esse poder oculto que a gente vai investigar agora. Para começar a entender isso, a gente precisa ir fundo, lá nos textos antigos do judaísmo, mais especificamente no Talmud. Ele descreve o papel do chofar numa espécie de drama que não acontece aqui na Terra, mas numa corte celestial. E para a gente entender essa história direito, tem uma palavrinha-chave aqui: Satanim. Na tradição judaica, esse termo não é sobre uma única figura, não. Ele se refere a um grupo de, digamos, promotores celestiais, forças que apresentam os casos contra a humanidade lá no alto. Tá, mas por que justo um chifre de carneiro? Não podia ser de outro animal? O próprio Talmud responde: o som do chofar traz à memória um dos maiores atos de fé que existem, a Akedah, aquele momento em que Isaac ia ser sacrificado e um carneiro apareceu no lugar dele. É essa lembrança que tem o poder de confundir o acusador. Olha que mecanismo de defesa incrível que a gente tem aqui. Funciona mais ou menos assim. Uma acusação é feita lá no céu. Então, o chofar soa aqui na terra. Esse som sobe como uma evidência, um lembrete da aliança e da misericórdia de Deus. E segundo o Talmud, isso é o suficiente para deixar a acusação confusa e sem palavras. Ok, até agora a gente viu o chofar na defesa, certo? Mas e se ele também puder atacar? Agora a gente mergulha na mística judaica em textos como o Zohar e os ensinamentos da Kabbalah. E aqui a gente descobre o chofar com um poder bem mais ativo. E a coisa fica ainda mais profunda. O Zohar diz que o som do chofar não é só algo que a gente ouve, ele cria ondas no plano espiritual. Pensa numa frequência de rádio única que forma um escudo, uma barreira que as energias contrárias simplesmente não conseguem copiar nem atravessar. E não para por aí, não. A Kabbalah vai e detalha tudo. É quase como um manual de instruções, mapeando cada toque para um nível diferente da nossa realidade. Não é um som qualquer. A tequiá, que é aquele toque longo, atinge o nível espiritual, para quebrar bloqueios lá em cima. Os shevarim são sons mais quebrados, como um lamento, vão direto no emocional para estilhaçar tristezas. E a teruá, com aquelas rajadas curtinhas, atua no mundo físico mesmo para desmontar obstáculos concretos. E essa história do shofar, essa jornada espiritual do som, ela não fica só nos textos judaicos. Ela atravessa o tempo e olha só onde ela vai parar. Ela ecoa de uma forma muito forte nas profecias do Novo Testamento, criando uma ponte impressionante entre as tradições. Primeiro tem a visão de Maimônides, que foi um dos maiores sábios judeus da história, né? Para ele, o shofar é tipo um despertador para a alma, um alarme de Deus chamando a gente para olhar para dentro, ver o que está fazendo da vida e mudar de rota. E essa ideia de um som do céu que muda tudo, que inicia um evento transformador, ela aparece de novo com toda a força no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, a trombeta de Deus é o som que vem antes da ressurreição. A conexão no tema, no simbolismo, é clara demais. Beleza, a gente passou pela história, pela teologia, tudo isso é fascinante. Mas a pergunta que fica é, e daí? Como é que todo esse conhecimento tão antigo pode ser aplicado na nossa vida hoje, de um jeito prático? E é aqui que a chave vira, porque entender tudo isso muda completamente o jogo. O chofar deixa de ser só um objeto de ritual, um símbolo, e se torna uma ferramenta de fé ativa. Ele sai da prateleira e vai para a mão, para ser usado com propósito. Então, na prática, como é que funciona? Não é só pegar e sair tocando, né? É preciso ter o que se chama de kavaná, que é uma intenção espiritual focada. Sabe, é combinar o som com a oração, com a palavra. É usar o chofar para consagrar um ambiente, para batalhar espiritualmente e, claro, sempre operando na autoridade que Yeshua nos deu.
Mas olha, tem um ponto aqui que é super importante deixar claro, tá? O shofar é uma ferramenta de fé, ele não é um amuleto mágico. O poder não está no chifre em si. O poder está na fé e na autoridade de Deus que age através de quem o toca para os seus propósitos. E tudo isso nos leva a uma última pergunta que fica no ar. Se um som tão antigo, tão aparentemente simples, carrega tanto poder espiritual, o que mais será que existe ao nosso redor que a gente simplesmente não está conseguindo ouvir?